Você já ouviu falar em dimensionamento de banco de dados? E aí, pessoal, tudo 100%? Como que o ClickSense consegue transformar 206 GB de dados em apenas 3,3 GB? É mágica, feitiçaria ou é tecnologia? Antes da gente falar do dimensionamento no AQL, vamos entender um pouco sobre o que é dimensionamento, certo? Então vamos aqui para a tela do computador. Um campo de caractere variável ou variável é um conjunto de dados e caracteres de comprimento indeterminado. O termo varchar refere-se a um tipo de dado de um campo ou coluna em um sistema de gerenciamento de banco de dados que pode conter letras e números. Campos varchar podem ser de qualquer tamanho, até o limite, que varia de acordo com a base de dados. Um banco de dados Oracle 9i tem um limite de 4.000 bytes. Um banco de dados MySQL tem um limite de 65.535 bytes para a linha inteira. E o banco de dados SQL Server 2005 tem um limite de 8.000 bytes, a menos que o varchar max seja usado, que tem uma capacidade máxima de armazenamento de 2 GB. E aí eu, como sempre, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ler com calma, mas eu vou aqui para a página do próprio SQL Server 2002, então aqui ó, learnmicrosoft.com, BTBR, também vou deixar o link aqui na descrição. Você pode ver aqui o seguinte, ó. Dados de cadeia de caractere de tamanho variável usa n para definir o tamanho da cadeia de caracteres em bytes, podendo ser um valor de 1 a 8.000. Ou use max para identificar um tamanho de restrição de coluna até o armazenamento máximo de 2 elevado a 31 menos 1 byte, ou seja, 2 GB. Para conjuntos de caracteres de codificação de byte único, como latim, o tamanho de armazenamento é de n bytes mais 2 bytes, e a quantidade de caracteres que pode ser armazenado também é n. Para conjuntos de caracteres de codificação multibyte, o tamanho do armazenamento ainda é n bytes mais 2 bytes, mas o número de caracteres que podem ser armazenados pode ser menor que n bytes. Os sinônimos ISO para varchar são essas duas palavras aqui que eu não sei pronunciar, leiam vocês aí. Para saber mais sobre conjunto de caracteres, consulte conjunto de caracteres multibyte de byte único. Então, se a gente vier aqui em conjunto de caracteres de multibyte e byte único, ele vai dizer o seguinte: o conjunto de caractere ANSI define caracteres no intervalo 0x00 menos 0x7f. Existem muitos outros conjuntos de caractere, principalmente europeus, que definem os caracteres dentro do intervalo, de forma idêntica ao conjunto de caractere US, e também definem um conjunto de caractere estendido. Um conjunto de caractere de byte único de 8 bits é suficiente para representar o conjunto de caractere US e os conjuntos de caracteres para muitos idiomas europeus. No entanto, alguns conjuntos de caracteres não europeus, como japonês, incluem muitos caracteres além do que podem ser representados em um esquema de codificação de 1 byte e, portanto, exige a codificação de um MBCS, conjunto de caractere multibyte. E aí, se a gente for ver aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, um conjunto de caracteres multibyte pode consistir em caracteres de 1 e 2 bytes. Uma cadeia de caracteres multibyte pode conter uma mistura de caracteres de byte único e duplo. Um caractere multibyte de 2 bytes tem um byte inicial e um byte final. Em um conjunto de caracteres multibyte, os bytes iniciais ficam dentro de um determinado intervalo, assim como os bytes iniciais. Enfim, vou deixar o link aqui na descrição. O que é importante a gente entender aqui? Se eu não entendi errado, ajuda, coloca aí nos comentários se eu entendi errado.
Toda vez que você vai armazenar alguma coisa num banco de dados SQL, né, um banco de dados com padrão, com a tecnologia do SQL Server, ele vai ter pelo menos um, pode ser mais de um byte para cada letra, para cada caractere, mais 2 bytes do tipo do dado. Então vamos fazer um exemplo. Se você pega lá a coluna do UF do Brasil, que são 2 letras, né, no caso PR, são 2 letras, quer dizer que vai ser 2 bytes, um para cada letra, mais 2 bytes do tipo de dados varchar. No caso que você está usando varchar, certo? Então quer dizer que para armazenar PR a gente vai gastar 4 bytes. 2 do tipo, mais 1 de cada letra, 4 bytes. Vezes 1 milhão de linhas é quanto essa coluna ocupa de espaço em disco nessa tecnologia. Certo? E o tipo inteiro? Então, se a gente for ver aqui o tipo inteiro, a gente tem tipo inteiro de 8 bits, 16 bits, 32, 64 e 128. No caractere de 8 bits, ele vai de menos 128 a mais 127. São as posições que pode guardar, positivo ou negativo, né? Quer dizer, do positivo até o negativo, ou vice-versa, do negativo até o positivo. De 16 bits, ele pode armazenar de 32.768 menos 32.768 até mais 32.767 posições, porque inclui o zero, né, aqui. E se ele for de 32 bits, ele vai de 2.147.483.648 negativos a o mesmo valor, né? Só que menos 1 ali por causa do zero, que também tem que guardar a posição do zero, positivo. De 32 bits. Guarda essa informação, isso aqui vai ser importante ali na frente, a gente vai falar do AQL, tá? E 64 bits vai para 9 bilhões. Que bilhões? Mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, nonalhão, não sei o nome disso aqui não. É muito número. E se for de 128 bits, então aí, né, ó, eu não sei realmente, não faço ideia de como que faz para pronunciar isso aqui não. Ok? Então, dependendo do tipo de dados, ele vai ter essa diferença, certo? Aqui no caso está a explicação aqui do que é o número inteiro na ciência da computação, valor de representação. Também vou deixar o link na descrição, leiam. Ou procura no Google também, né? Não preciso deixar na descrição o link. No caso do SQL Server, a gente tem tipos de dados data, times, numérico, bit, decimal, float. O Big Int é aquele número de 128 bits, de 128 não, Big Int. O Big Int do SQL Server, ele é o 64 bits de armazenamento. Tá vendo? O inteiro, ele é o armazenamento de 32 bits, que vai de 2 bilhões, tá vendo? O Small Int, ele é o armazenamento de 16 bits. E o Tinint, que vai de 0 a 255, é equivalente a esse 8 bits aqui, né? Ó, 255 de 0 a 255 é exatamente se guardar só números positivos. Do 0 a 255 dá essa quantidade de posições aqui, ó, de 0 a 255. Entendeu? Se for só números positivos, né? Aqui é se precisar armazenar positivo e negativo. Certo? Pô, Dana, mas eu preciso saber tudo isso para poder trabalhar com AQL? Não. Você precisa saber isso se você trabalhar com SQL. Você vai fazer um data warehouse, você vai fazer modelagem de banco de dados dimensional, né? Banco de dados transacional. Então, se você vai trabalhar com banco de dados transacional, ou se você vai trabalhar com o Business Intelligence tradicional, que usa a tecnologia do SQL, se você não sabe isso aqui, desculpa, você tá vacilando. Hein, vacilão? Você tem que saber, sim, isso aqui é uma coisa básica de arquitetura de dados para fazer dimensionamento e para decidir qual é o tipo de dados que você vai armazenar no banco de dados conforme o sistema que vai ser desenvolvido. Então, quando eu trabalhei como DBA SQL Server há muitos anos atrás, eu achei interessante trazer um vídeo falando sobre essa diferença do BI tradicional para o BI associativo quanto ao armazenamento de dados. Beleza? E as datas?
Quando a gente fala aqui, ó, a gente tem o datetime e o datetime 2. O datetime, já estava aqui na página, né? O datetime, ele armazena a data de 1753, 1º de janeiro de 1753, até 31 de 12 de 9.999. Eu acho que até eu terminar esse vídeo, editar e publicar, dá tempo aí, dá para armazenar nessa data aqui. Certo? Já o timestamp 2, ele guarda dados de 1 do 1 do ano 1 até 31 do 12 de 9.999. Ele é maior, certo? E aqui as horas também, que é a precisão, né? Pode ter a precisão do número. E aqui também tem a explicação, também o link está na descrição do vídeo. Ok? Agora falando do AQL. Dados com informações de tipo. Os campos que contêm números com um tipo de dado definido em uma base de dados carregada usando ODBC serão tratados pelo ClickSense de acordo com os respectivos formatos. A representação de caractere será número com um formato apropriado aplicado. O ClickSense lembrará o formato numérico original do campo, mesmo que o formato numérico tenha sido alterado para uma medida em formatação numérica no painel de propriedades. Caramba, que texto bonito, né? Não entendeu nada, não é? Também não. Números inteiros e ponto flutuante, configuração padrão de número, moeda, configuração padrão de moeda, hora, data, carimbo de data e hora, formação padrão ISO. Também vou deixar o link aqui na descrição para vocês lerem com calma, mas eu vou destacar uma coisa importante aqui, ó. O ClickSense interpretará os dados como um número de acordo com o formato padrão para números, uma data de acordo com o formato padrão para data, uma data-hora de acordo com o formato padrão para data e hora, uma hora de acordo com o formato padrão para hora, uma data de acordo com o seguinte formato, ano, mês, dia, um carimbo de data-hora de acordo com o seguinte formato, ano, mês, dia, hora, minuto, opcionalmente segundo, opcionalmente milésimo de segundo. Toda vez que a máscara está assim, né, qualquer função tem os colchetes aqui, quer dizer que esses valores são opcionais. Caso existam, eles vão aparecer. Se não existirem, serão omitidos. Uma hora de acordo com o seguinte formato, hora, minuto, segundo, também opcionalmente. Moeda de acordo com o formato padrão para moeda. Um número com ponto, caso o separador decimal e vírgula como separador de milhar, desde que nem o separador de decimal nem o separador de milhar estejam configurados como vírgula. Um número com vírgula com separador de decimal e ponto como separador de milhar, desde que nem o separador de decimal nem o separador de milhar estejam configurados como ponto. Um caractere de texto, esse último teste nunca falha. Se for possível ler os dados, será sempre possível interpretá-lo como caractere. Ou seja, olha só como é interessante a gente entender a tecnologia do AQL, certo? Aqui ele está dizendo qual é a ordem que ele vai aplicar na hora dele ler o dado de qualquer fonte, seja de uma conexão com o banco de dados, uma consulta SQL, ou seja de um arquivo texto. Ok? Então, ele vai primeiro fazer um número de acordo com o formato padrão, depois data de acordo, conforme eu li para vocês aqui, não vou ler de novo, o link vai estar aí na descrição, vai lá e leia você com calma, tá? Então, olha só que interessante, como é importante saber. E onde que tá esses padrões que ele está falando aqui? Esses padrões estão aqui, pessoal, ó, na main. São esses padrões aqui. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o izinho aqui, para você assistir, ou no final desse vídeo, pode aparecer o vídeo, assista, onde eu explico tudo isso aqui e eu deixo um arquivo disponível para você fazer o download de todos esses aqui, sem senha, não tem que pôr e-mail, não é para vender curso, fica tranquilo, pode ir lá, entrar no site, baixar o arquivo, tá lá liberado, vai ficar liberado, não vou colocar lá para colocar e-mails, para você se cadastrar, nada disso. Só pegar lá, tranquilo, tá? Não é coleta de lead, não. Fica sossegado. Beleza? E no caso de datas, né? Como a gente viu. No caso do campo data, a interpretação de data e hora no clique,
Ele tem o número de série de data, valor real, de dias passados desde 30 de dezembro de 1899, ou seja, o formato ClickSense é idêntico ao sistema de dados de 1900 usado pelo Microsoft Excel. Ou seja, se você manja de Excel, você está manjando de Click também. E outros programas no intervalo entre 1º de março de 1900 e 28 de fevereiro de 2100. Por exemplo, 33857 corresponde a 10 de setembro de 1992. Fora desse intervalo, o ClickSense usa o sistema de data estendido para o calendário gregoriano. Beleza? Aí tem aqui 1º de janeiro de 1900, 1980. Número de série, tem outras explicações aqui, painel, exemplo aqui, ó, de data, também vou deixar o link na descrição, leiam, estudem, beleza? Vamos fazer um teste aqui então, olha só, eu peguei aqui e eu coloquei aqui 10 milhões de linhas, então ó, 1000, milhão, 10 milhões de linhas, com 5 colunas, em cada coluna tem um espaço, só o espaço. Eu quero ver 5 colunas só com espaço, qual é o tamanho disso aqui no disco, no formato QVD, no formato CSV e no formato Parquet com a compressão Brotli, sei lá como é que pronuncia isso. Também tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no cardzinho, se eu esquecer, tá na descrição, tá em algum lugar, entra no canal e procura, se não é criança. Aí eu dropo essa tabela da memória, crio a tabela zeros apenas com zeros, também gravo QVD, CSV e Parquet. Crio a tabela com vazio, gravo. Crio a tabela com nulo, que vazio é diferente de nulo, vocês sabem disso, né? Principalmente no AQL. E é importante, tá? Vazio é diferente de nulo desde que o mundo é mundo, desde que o computador foi inventado. Isso não é a característica do AQL. Se você não sabe que vazio e nulo é diferente, e você veio do SQL, está precisando voltar a estudar SQL, né? Porque isso é muito importante saber essa diferença e o porquê que existe o vazio, o porquê que existe o nulo na hora que você faz esse armazenamento em banco de dados, tá? Apenas uma letra, gravar um caractere, a letra N, por exemplo, poderia ser qualquer outra letra, né? É sim, não, sabe? Gravar uma data, somente a data sem a hora, ou gravar uma data-hora, a data e a hora, também nos 3 formatos, certo? Vamos carregar. Então, ó, gerou 10 milhões de linhas com espaços, 10 milhões de linhas com zeros, 10 milhões de linhas com vazio, e aqui ele está gravando nos formatos, né? Ó, 10 milhões de linhas com nulo, com letras, com datas e datas-horas, né? 22 segundos, nem pausei o vídeo ou adiantei nada, porque rapidinho, né? Para 10 milhões de linhas, um tempo bom. Se eu clicar aqui em fechar e for aqui na nossa pasta temp aqui, a gente pode ver que no arquivo CSV, olha só, ordenado por tipo de arquivo, tudo executado aqui ao mesmo tempo, né? Muito rápido. Somente datas ele tem 500 mega, 534 mega. Data e hora ele tem 963 mega, porque um campo do tipo data ele vai guardar a barra, vai guardar tudo no formato CSV, ele vai guardar como texto, né? Só espaços 104 mega, só letras também 104 megas, ok? 107 mil kbytes, né? Que dá 104 megas. Faz sentido, né? Um espaço vazio ou uma letra ocupa o mesmo byte, no caso de formato CSV. O nulo, ele ocupa menos no formato CSV, porque ele não tem nada mesmo, é só a vírgula que fica lá no CSV, né? Se a gente abrir isso aqui no bloco de notas, ó, a gente vai ver que é só as vírgulas, né? Então o nulo não vai armazenar 10 milhões de linhas que só tem vírgulas. Ok? Se a gente abre aqui o letras, ó,
10 milhões de linhas que só tem a letra N. Certo? Zeros é o mesmo que ocupar uma letra, né? No caso do CSV. Aí quando a gente vai para o formato Parquet, o tipo datas deu 126 KB. Sim, tem 10 milhões de linhas aqui dentro desse arquivo, certo? E ele tem 126 KB. 10 milhões de linhas apenas com formato de data, certo? Data hora tem 152 KB, ou seja, para armazenar data hora, ele ocupa mais espaço do que armazenar só data. Faz sentido porque é a maior precisão ali de ter o quebrada, né? A hora quebrada lá, que é o formato da hora. Para gravar espaços 100 KB, para gravar letra 88 KB, ou seja, o espaço vazio ocupa mais espaço, uma barra de espaço, né? Um caractere de espaço ocupa mais espaço do que uma letra, do que a letra N, por exemplo. Para gravar nulo é o mesmo que gravar uma letra. Para gravar vazio é o mesmo que gravar uma letra, ou seja, colocar NS nulo ou vazio dá na mesma no formato Parquet. É exatamente a mesma letra para gravar aqui. Para gravar zeros é a mesma coisa que gravar uma data. Olha só que interessante, ó. Para gravar zeros no Parquet é a mesmo que gravar uma data hora, porque ele grava a data hora como número, como a gente viu ali nos tipos numéricos, né? Provavelmente deve ser um número de 16 bits, alguma coisa assim, né? Já para gravar data no QVD dá 9 mega. Aqui tem um porém interessante, tá? Todo arquivo QVD ele tem um cabeçalho XML que define qual é o tipo do arquivo. Então, para gravar todo o QVD para poucos dados, ele já sai na desvantagem. Inclusive, se for algumas linhas, ele vai ser maior do que um arquivo CSV, um arquivo QVD, certo? O QVD ele só pode ser considerado a partir de tamanhos muito grandes, com muito volume de dados. Por isso que eu coloquei para gerar 10 milhões para ser uma comparação justa, certo? Então, o arquivo QVD para armazenar datas, ele ocupa 9,5 megas. No formato Parquet, ele ocupa 127 KB, o formato Parquet com compressão. E no CSV, 534 MB, certo? Já para gravar data e hora, dá na mesma no QVD, 9,54 MB. Para gravar um espaço, dá na mesma. Para gravar uma letra, dá na mesma. Para gravar nulo, dá na mesma. Para gravar vazio, dá na mesma. Para gravar zero, dá na mesma. Ou seja, quando o tipo de dados, ele vai fazer toda essa interpretação aqui dos dados para gravar, e ele vai gravar aquela posição naquela coluna, e não vai fazer diferença se você coloca lá um vazio, uma letra S ou N, ou se você coloca o número 1 ou 0, para armazenar, certo? Importante, para armazenamento. Pô, Adelan, mas então você me fez um clickbait, qual que é a descrição do vídeo aí? Não está fazendo nenhum sentido. Olha só, eu tenho aqui essa pasta, ela tem 1831 itens. Aqui eu tenho arquivos do tipo... Opa! Eu tenho aqui arquivo CSV, arquivo QVD, arquivo TXT, arquivo KML e arquivo do Excel. Então eu tenho várias planilhas do Excel aqui, tá vendo? Tenho arquivos KML com informações de geolocalização, tenho arquivos TXT, tenho arquivos QVD, detalhe município, um arquivo QVD, né? E tenho arquivo CSV com todas essas informações desse aplicativo. Qual que é o tamanho dessa pasta? Essa pasta tem 206 gigas, certo? São todos os arquivos que eu fiz download para montar o projeto. Depois que eu pego todos esses arquivos de vários formatos e transformo tudo em QVD, eu vou ter 49 itens. Por quê? Porque eu vou pegar todos os estados aqui
de 2016 e gravar em um arquivo só. Não vou ficar com todos esses arquivos separados. Aí a gente começa a ver a vantagem do QVD, onde ele vai juntar todos os arquivos de 2016 de todos os estados, depois 2018, 20 e 22. Então eu estou juntando os arquivos separadamente, então ele vai fazer a compressão desses arquivos, certo? Então qual que é o tamanho dessa pasta aqui? 16 GB. Então de 206 GB já foi para 16 GB, porque eu estou separando por ano, certo? Se eu pego e transformo no modelo final, então aqui ó, bens de candidato também separado por ano, a gente vai para 62 itens. E qual que é o tamanho dessa pasta? Vamos lá. Propriedades, 11 GB. Por que o modelo final tem 11 GB e os QVDs têm 16 GB? Porque os QVDs têm 49 itens de QVD. E eu vou transformar, vou fazer transformações. Tira uma coluna, adiciona outra, recria uma coluna, recalcula, cria coluna calculada, separa, cria campo-chave. Então a gente vai reestruturar todos os dados originais para o modelo final, né? Então no modelo final, aqui a gente até aumentou a quantidade de itens, ou seja, eu tinha mais de 1.000 itens, 1.800 itens, quase 2.000 itens, reduzi para 49, agora tem 61, já ordenado, reestruturado, ok? Quando a gente vem aqui para o arquivo final, se a gente for ver as propriedades desse arquivo aqui, ele tem 3,32 GB. Por que essa diferença toda, né, de 206 GB para 3,3 para armazenar? Isso é importante, tá, pessoal? Para ficar guardado esses dados. Porque ele vai fazer toda a estrutura e definição de dados, e quanto mais dados repetidos você tem, melhor para a compactação. Ele vai fazer os ponteiros, vai tirar os dados repetidos. Por exemplo, Paraná são duas letras. Ele vai criar um ponteiro PR, vai manter as duas letras lá PR e vai armazenar milhares de vezes só o ponteiro que representa PR. E ele vai fazer isso para todos os dados. Então, quanto mais separado por ano você está, mais espaço em disco você vai ocupar. Quanto mais concentrado todas as informações em um aplicativo só, menos espaço em disco vai ocupar, ok? Porque ele vai fazer essa diferenciação. Porém, nem sempre dá para colocar tudo dentro de um arquivo só, porque também vira loucura, né? Você não vai fazer isso. Detalhe importante, já estava esquecendo de falar. Por que é 3,32 GB no disco para guardar essa informação? E a gente não quer essa informação guardada, a gente quer essa informação na memória para ser analisada, né? Porque na hora que você for abrir esse QVF no servidor, seja na nuvem ou seja local, ele vai expandir os dados para ser filtrados, para ser analisados em até 8 vezes o tamanho. Pode ser menos, pode ser mais, depende do tipo de dados. Se você tiver muitos campos do tipo texto, ele vai ocupar mais espaço. Se você tiver mais campos numéricos, vai ser menos espaço. Então, dependendo do tipo de dados que você tem, pode ser 5, 6, 7, 8 vezes, 9 vezes, 10 vezes. Então, 3,3 vezes 8 é quanto que isso vai ocupar na memória do teu computador. Ok? Tranquilo? Então, para armazenar no disco, são essas as características do AQL, que é diferente do SQL. Se vocês prestarem atenção, vocês viram aqui que a gente não usou nenhuma única linha de SQL. Eu estou lendo dados direto dos arquivos, transformando os arquivos em QVD e de QVD criando o aplicativo final com as análises aqui. Se vocês querem que eu mostre esse aplicativo com mais detalhes, passe por todas as abas, mostrando as análises e mostrando a performance para poder fazer filtro, deixa aí nos comentários que eu gravo um vídeo sobre isso, beleza? Se gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Abraço! Tá esperando o que aí? Ó, clica aí para assistir outro vídeo, não vai ter gracinha hoje.